Se você tem medo de aranhas, nunca visite Marte. Em março de 2025, o rover Perseverance da NASA encontrou algo parecido com um monte de pequenos ovos de aranha na superfície do planeta vermelho. Esse algo é composto de centenas de bolinhas redondas grudadas umas nas outras. E se todos esses ovos eclodirem, será que hordas de criaturas de 8 patas invadirão o planeta vermelho? Sem dúvida. O objeto encontrado por Perseverance estava apenas sentado em uma colina chamada Witch Hazel, perto da borda da cratera G0. Após uma inspeção mais minuciosa, verificou-se que era uma rocha de formato estranho com um pouco de poeira marciana vermelha sobre ela. Sim, infelizmente ou felizmente, não eram ovos de aranha marciana. Mesmo assim, a formação realmente se destacava de tudo ao seu redor. A equipe do Perseverance batizou a estranha rocha de St. Paul's Bay, é o que os cientistas chamam de rocha flutuante. Esse termo significa que ela não se formou onde foi encontrada, mas de alguma forma foi movida para lá. Portanto, no momento não temos pistas suficientes para descobrir sua origem e como ela adquiriu essa textura estranha. Mas esse não é o único mistério. Algo teve que mover essa rocha de seu local original. Uma teoria afirma que a rocha pode ter sido criada quando um meteorito se chocou contra Marte. O forte impacto deve ter lançado rochas no ar, e esses pedaços podem ter se resfriado e formado as pequenas bolas que vemos agora. Se isso for verdade, essa rocha pode ter vindo de muito longe e pode nos dar novas informações sobre como os grandes impactos movem as coisas no planeta vermelho. A NASA acredita que a rocha pode ter simplesmente rolado pelo morro Witch Hazel. Ela poderia ter vindo de uma das camadas mais escuras da colina. Nós vimos essas camadas do espaço. Agora, o objetivo é estudar o Witch Hazel Hill mais de perto e descobrir se essas camadas são feitas do mesmo material que a rocha de St. Paul's Bay. Se for o caso, isso pode significar algumas coisas. Talvez tenha havido atividade vulcânica nessa região, ou a queda de um grande meteoro, ou pode ter havido água subterrânea lá no passado. Se essa teoria for verdadeira, há uma chance de que algumas dessas rochas possam conter pequenos fósseis de micróbios antigos. É por isso que a NASA está planejando trazer algumas das rochas de volta à Terra na década de 2030 com a missão Mars Sample Return. Poderemos estudá-las de perto e talvez, apenas talvez, encontrar sinais de vida marciana antiga. O mais engraçado de tudo isso é que não é a primeira vez que os cientistas lidam com aracnídeos em Marte. Aranhas em Marte é na verdade o apelido de uma característica de superfície de aparência estranha. Em certos lugares de Marte, é possível ver grandes rachaduras escuras que se espalham como pernas de aranha. Algumas são enormes, mais de 914 metros de largura. Vistas de cima, elas parecem mesmo um bando de rastejantes assustadores se movendo pelo planeta. Essas formas assustadoras foram vistas pela primeira vez por orbitadores de Marte em 2003 e desde então têm aparecido em fotos de satélite. No início ninguém tinha ideia do que eram, mas agora os cientistas acham que elas se formam quando o gelo de dióxido de carbono, sim, gelo seco, que está na superfície, se transforma repentinamente em gás. Essa rápida mudança faz com que o gás dispare através do gelo e crie todos esses estranhos padrões de rachaduras. Uma coisa ainda mais legal é que os cientistas da NASA conseguiram recriar essas aranhas de Marte em um laboratório aqui na Terra. Eles construíram uma instalação especial que imita a superfície de Marte e viram versões minúsculas das aranhas se formarem bem diante de seus olhos. A equipe vinha tentando recriar essas aranhas de Marte há 5 anos. Quando isso finalmente aconteceu, eles ficaram muito felizes. Em 2021, os cientistas conseguiram explicar como essas marcas parecidas com aranhas se formam em Marte usando algo chamado modelo de Kiefer. A ideia básica é que, na primavera, a luz do Sol brilha através de grandes pedaços claros de dióxido de carbono congelado, também conhecido como gelo seco. Isso aquece o solo marciano por baixo, e o gelo começa a se transformar diretamente em gás. O gás se acumula sob o gelo, e quando a pressão fica muito intensa, bum, o gelo racha. O gás é expelido, arrastando consigo areia escura e poeira, deixando para trás os assustadores padrões de aranha quando o gelo derrete no verão. A equipe testou essa teoria usando uma grande câmara espacial apelidada de Dusty. Sim, esse é um nome real. Ela tem o tamanho aproximado de um barril e pode recriar as condições de frio congelante e pressão super baixa de Marte. Estamos falando de menos 185 graus Celsius. Os pesquisadores também colocaram solo marciano falso na câmara e o cobriram com gelo de CO2. Em seguida, eles usaram uma lâmpada sob o solo para aquecê-lo, assim como o Sol aquece Marte. Seus experimentos funcionaram e pequenas formas de aranha se formaram exatamente como no planeta vermelho.
O estudo também revelou algo novo. A equipe descobriu que o gelo também se formou dentro do solo e fez com que o solo rachasse junto com o gelo. Isso pode explicar por que as pernas das aranhas são tão zigue-zagueadas em vez de retas, como seria de se esperar. Em seguida, eles querem continuar fazendo experimentos para descobrir mais sobre as aranhas marcianas. Por exemplo, por que elas só aparecem em alguns lugares de Marte e por que não estão se tornando mais comuns com o tempo. Aparentemente, o planeta vermelho está decidido a pregar peças nas pessoas da Terra. Por exemplo, em abril de 2023, o rover Curiosity da NASA fez uma pequena pausa na busca por sinais de água antiga em Marte e se deparou com algo curioso: um livro de viagem. Mais tarde, os cientistas perceberam que não se tratava realmente de um livro, mas apenas de uma rocha. Mas parece uma pequena capa dura, com uma página congelada no meio da virada. Essa pedra-livro é minúscula, medindo apenas cerca de 2,5 centímetros de largura. Portanto, talvez não contenha nenhuma história marciana antiga, mas pelo menos é do tamanho de um livro de viagem. Então, em janeiro de 2023, a Universidade do Arizona compartilhou outra imagem bizarra, uma formação rochosa em Marte que parecia o rosto de um urso de pelúcia gigante. O urso tinha 2 olhos redondos distintos, um nariz em forma de botão e uma boca virada para cima. A imagem foi capturada pela Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, que estava orbitando o planeta vermelho na época. Cientistas da Universidade do Arizona explicaram que o rosto de ursinho de pelúcia provavelmente era apenas uma formação natural, como uma colina ou um monte quebrado no centro de uma cratera antiga. Outra descoberta interessante ocorreu em fevereiro de 2022. O rover Curiosity avistou algo que só poderia ser descrito como uma pequena flor feita de minerais. Parece pequenos ramos de coral, mas na verdade é um depósito mineral, o que é muito raro de se ver em forma de flor. A maioria desses tipos de depósitos é formada quando a água antiga se mistura com rochas na superfície marciana, portanto não são exatamente uma novidade para os cientistas, mas esse é único, pois se parece com uma pequena planta ou flor. A próxima descoberta é ainda mais ousada. Uma vez, o rover Curiosity tirou uma foto do que parecia ser uma porta perfeita em um penhasco marciano. Naturalmente, as pessoas começaram a se perguntar se era algum tipo de entrada secreta ou talvez uma base escondida para astronautas. Mas na verdade, é apenas uma formação rochosa muito legal. Os ventos e a erosão esculpiram a rocha ao longo do tempo, criando uma forma perfeita e simétrica. Indo ainda mais fundo no passado, em 2018, um pesquisador notou formas estranhas e semelhantes a bastões em uma imagem e pensou que pareciam pegadas de animais fossilizadas. Infelizmente, a NASA rapidamente descartou a ideia. Esses rastros acabaram sendo depósitos de sal que se formaram em áreas onde a água evaporou. Também é possível encontrar algo semelhante na Terra, por exemplo, em leitos de lagos secos. Portanto, embora seja muito interessante o fato de serem mais uma prova de que Marte já teve rios e lagos, esses rastros não são evidência de vida, apenas uma formação rochosa peculiar. Agora, a próxima descoberta é absolutamente incrível. O rover Opportunity da NASA encontrou rochas redondas parecidas com mirtilos em Marte em 2004. Mas elas não são do tipo que você come com cereais. Os mirtilos que você está vendo são feitos de ferro e são a prova de que Marte costumava ter muita água. Ao longo de bilhões de anos, a água se suavizou e criou essas pequenas bolas. Os cientistas acreditam que elas se formaram quando Marte era muito mais úmido do que é agora. Os mirtilos ricos em ferro são muito importantes porque mostram que Marte poderia ter sido um lugar muito diferente há muito tempo. É oficial, existe vida em Marte. Não se trata de um clickbait. Deixa eu explicar pra você. A maioria das pessoas imagina a vida extraterrestre como pequenos seres verdes e, de preferência, pessoas inteligentes. Mas precisamos distinguir entre vida e inteligência. Quando alguém diz que há vida em outro planeta, você provavelmente pensa imediatamente em algum ser inteligente com quem possa conversar. Mas a vida é algo diferente, geralmente está associada ao orgânico. E o rover Curiosity da NASA encontrou as maiores moléculas orgânicas já vistas no planeta vermelho. Elas estavam escondidas em rochas marcianas muito antigas, e quero dizer, com cerca de 3,7 bilhões de anos. Esses tipos de moléculas podem ser restos de coisas como ácidos graxos, que ajudam a construir as membranas celulares. Pode não ser a vida que estamos acostumados a pensar, mas no mínimo os ingredientes para o que chamamos de vida estiveram lá. Então, o rover Curiosity da NASA tem navegado em torno de uma enorme cratera em Marte chamada Cratera Gale.
Os cientistas acreditam que essa cratera era um lago há vários bilhões de anos. A principal tarefa do rover era descobrir se Marte já teve as condições adequadas para a vida. E um dia, o Curiosity perfurou um pedaço de lama antiga em um local chamado Cumberland. Ele coletou um pouco de pó de rocha e os cientistas realizaram um teste especial com ele usando um forno equipado no rover. Esse forno fica muito quente, cerca de 850 graus Celsius. Felizmente, as condições do experimento permitiram que os pesquisadores cozinhassem o oxigênio molecular, o que limitou o risco de combustão. E eles encontraram algo surpreendente: cadeias de átomos de carbono com até 12 átomos de comprimento. Cadeias semelhantes podem ser encontradas na Terra em tudo, desde o petróleo bruto até, aqui vamos nós de novo, nos seres vivos. Você pode dizer que, até agora, a descoberta não parece muito surpreendente. Mas espere! Sim, essas moléculas podem se formar naturalmente por meio de processos não vivos, como reações com água, calor e minerais. Hidrogênio, monóxido de carbono, calor, minerais, isso é suficiente para cozinhar essas moléculas, mesmo sem biologia. Ao mesmo tempo, essas moléculas também são subprodutos comuns da vida. Aqui na Terra, produzimos compostos semelhantes o tempo todo, especialmente como ácidos carboxílicos, que estão em toda parte nos organismos vivos. Portanto, embora essas cadeias possam ter se formado naturalmente, elas também podem ser restos de algo que já foi vivo. Talvez vida microbiana, talvez algo muito mais complexo. Ainda não sabemos. Mas o aspecto mais incomum e intrigante das moléculas é que essas cadeias de carbono são bastante frágeis. Na Terra, a luz solar, o ar e a água as quebrariam com o tempo. No entanto, elas ainda estão em Marte, após bilhões de anos. Portanto, mesmo que essas moléculas não pertençam aos dinossauros marcianos, agora sabemos que o planeta vermelho é bom em preservar material orgânico. E isso é muito importante para a busca de vida antiga. Há uma boa chance de que traços químicos dessa vida ainda estejam escondidos nas rochas, e aparentemente o Curiosity é capaz de detectá-los. A propósito, essa não é a primeira vez que o Curiosity encontra substâncias orgânicas. Ele também coletou orgânicos clorados, material contendo enxofre e nitratos, basicamente ingredientes que, se a vida tivesse sido criada em Marte, fariam parte da receita. Agora, que tal falarmos sobre outro herói enviado a Marte para fazer descobertas incríveis? Conheça o Perseverance. Trata-se de um robô do tamanho de um carro que a NASA enviou para longe de casa, para o inóspito e seco planeta vermelho. Em particular, para uma antiga cratera chamada G0. O Jet Propulsion Lab criou o Perseverance e o preparou para sua primeira viagem espacial, que começou em 30 de julho de 2020. Durante 7 meses escuros e solitários, o robô viajou pelo cosmos. Felizmente, ele conseguiu aterrissar em Marte com segurança em 18 de fevereiro de 2021. A NASA até deu um nome legal ao local de pouso, Pouso Octavia E. Butler, em homenagem à famosa escritora de ficção científica. Desde então, o Perseverance tem se ocupado em explorar o planeta vermelho. Em 8 de abril de 2025, ele já contava 1.469 dias marcianos de atividade, que a propósito são chamados de sols. Isso equivale a cerca de 1.510 dias terrestres ou pouco mais de 4 anos. O rover se parece muito com seu irmão mais velho, o Curiosity, mas possui algumas atualizações. Ele é literalmente carregado de tecnologia: 7 instrumentos científicos, 19 câmeras e até mesmo 2 microfones para gravar sons de Marte, como o vento ou o barulho das rodas do rover sobre as rochas. O Perseverance também trouxe um pequeno companheiro de voo. Trata-se de um mini helicóptero chamado Ingenuity. O Ingenuity fez história ao realizar o primeiro voo motorizado em outro planeta em 19 de abril de 2021. O objetivo era voar apenas algumas vezes, mas ele continuou e fez 72 voos no total. Infelizmente, em 18 de janeiro de 2024, ele foi danificado durante uma aterrissagem difícil, e assim a NASA o aposentou oficialmente.
Quanto ao Perseverance, ele tem grandes objetivos. Ele está procurando sinais de que Marte já teve vida, especialmente em áreas que costumavam ter água. Em sua busca, o rover está tentando descobrir se o planeta vermelho tinha mesmo os ambientes que poderiam ter suportado a vida. Ele também está procurando por vida microbiana do passado, coletando amostras de rocha e solo para trazer de volta à Terra um dia, e testando tecnologias interessantes, como a produção de oxigênio do ar marciano para ajudar a preparar futuras missões humanas. Depois de aterrissar na cratera G0 em 2021, o Perseverance começou a trabalhar imediatamente, começando com sua primeira campanha chamada Crater Floor. Ele se dirigiu para o sul do local de pouso e explorou um local chamado Seitá. Em seguida, retornou a Crater Floor Fracture Roof e coletou sua primeira amostra de rocha. Esse foi apenas o início de sua exploração da história de Marte. Em sua segunda campanha, Fanfront, o rover foi em direção ao antigo delta, onde um rio costumava fluir para a cratera. O Perseverance subiu em um vale para verificar terrenos mais altos, procurando mais pistas sobre o passado do planeta vermelho. Na terceira e quarta campanhas, Upper Fan e Margin Unit, o rover estudou rochas que poderiam nos dizer mais sobre o clima do planeta e se ele poderia ter suportado vida. Em dezembro de 2024, começaram a planejar a quinta campanha do Perseverance, Northern Rim. Ela deve estudar a borda da cratera, onde rochas das profundezas da superfície foram lançadas para o topo durante um impacto há bilhões de anos. O Perseverance fez algumas descobertas impressionantes até o momento. Ele encontrou rochas vulcânicas no fundo da cratera que mostraram que interagiram com a água. Isso foi uma surpresa, pois os cientistas pensavam que as rochas seriam em sua maioria sedimentares e não vulcânicas. Em um local chamado Wildcat Ridge, o rover encontrou até mesmo sinais de um antigo lago que poderia ter suportado vida. As rochas que o Perseverance encontrou são ótimas para preservar possíveis sinais de vida passada. Portanto, essa é uma descoberta realmente importante. O rover também descobriu que alguns dos sedimentos no delta foram depositados por águas calmas. Porém, mais tarde, grandes inundações trouxeram grandes rochas para a cratera. Isso significa que o clima de Marte deve ter mudado ao longo do tempo. Além disso, o Perseverance realizou alguns experimentos interessantes. O experimento MOXIE conseguiu produzir cerca de 100 gramas de oxigênio da atmosfera marciana. Isso pode ser muito útil para futuras missões humanas. O rover também usou seus microfones para estudar os sons em Marte. Descobriu-se que o som viaja mais lentamente lá do que na Terra, além de ser mais silencioso no planeta vermelho. A ferramenta Pixel do rover analisou rochas e encontrou vários minerais, como olivina, argilas e carbonatos. Essa descoberta mostrou que a água sempre desempenhou um papel importante na formação do planeta vermelho. O radar RIMFAX também ajudou a equipe a ver que o piso da cratera era composto de rocha sólida e material vulcânico, e que o delta havia se formado em um ambiente calmo, semelhante a um lago. Em suma, o Perseverance está nos dando uma visão muito mais clara do passado de Marte. Ele está descobrindo evidências de atividade vulcânica, água e ambientes que poderiam ter sido adequados para a vida. Também está ajudando os cientistas a coletar dados cruciais para futuras missões. Ao estudar a geologia, a atmosfera e o potencial de vida do planeta, o Perseverance está preparando o terreno para futuras explorações. E um dia, talvez até mesmo para que os seres humanos caminhem em Marte. A terra vermelha e ressecada sob seus pés está tremendo. Grandes rachaduras estão se abrindo no solo, ameaçando engoli-lo. Mas, diferentemente da Terra, esses terremotos não estão vindo do interior do planeta. Uma ameaça vinda do espaço os está provocando. Os cientistas fizeram uma descoberta chocante sobre os terremotos em Marte. Usando inteligência artificial e os dados do InSight da NASA, eles descobriram que alguns desses tremores são causados por impactos de meteoritos. Isso significa que o planeta é atingido 2,5 vezes mais frequentemente do que pensávamos, e novas crateras estão se formando o tempo todo. Mas a parte mais assustadora é que esses impactos não abalam apenas o solo. Eles enviam poderosas ondas de choque para as profundezas do planeta, revelando uma rodovia sísmica oculta e um interior instável, diferente de tudo o que imaginávamos. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre Marte. Portanto, agora a grande questão é: o que mais está escondido sob a superfície?
Mas vamos seguir primeiro a linha de pensamento dos cientistas. Eles pegaram dados de terremotos marcianos coletados pelo módulo de aterrissagem InSight da NASA e os compararam com crateras de impacto recentes detectadas pelo Mars Resonance Orbiter. Foi então que descobriram que alguns choques criaram uma rodovia sísmica através do manto em vez de serem absorvidos pela crosta. Embora a NASA tenha desativado o InSight em 2022, os dados dele ainda são preciosos. O módulo de aterrissagem que colocou um sismômetro no planeta vermelho registrou mais de 1.300 tremores por lá, alguns causados por rachaduras em rochas subterrâneas sob calor e pressão, e outros, aparentemente, por meteoroides que atingiram a superfície. Ao estudar como as ondas sísmicas se movem através da crosta, do manto e do núcleo, os cientistas continuam a montar a estrutura profunda de Marte. No passado, os pesquisadores já associavam crateras de impacto a dados sísmicos. Mas esses novos estudos mostram pela primeira vez que um novo choque foi relacionado a terremotos detectados em Cerberus Fossae. Essa é uma região altamente ativa a 1.640 quilômetros de distância do InSight. Os cientistas descobriram essa cratera de 21 metros de largura, muito mais distante dele do que o esperado, se considerarmos a força das ondas sísmicas que ela produziu. Acreditava-se que a crosta de Marte absorvia a maior parte da energia dos impactos, o que limitaria a distância que as ondas sísmicas poderiam percorrer. Mas a análise dessa cratera revelou que, em vez de serem amortecidas, as ondas seguiram um caminho mais direto e profundo pelo manto do planeta. Essa descoberta inesperada sugere uma rodovia sísmica que permite que os terremotos se espalhem muito mais longe do que se acreditava anteriormente. Agora, a equipe do InSight precisará reavaliar seus modelos de composição e estrutura do interior de Marte, e então poderemos entender melhor como os sinais sísmicos gerados por impactos podem atingir tais profundidades. A classificação manual da grande quantidade de dados teria levado anos, mas felizmente, hoje em dia existem novas ferramentas e os cientistas podem passar de dezenas de milhares de imagens para apenas algumas em questão de dias. Assim, eles se concentraram em encontrar crateras em um raio de aproximadamente 3.000 quilômetros da localização do InSight. O objetivo era identificar aquelas que se formaram enquanto o sismômetro do módulo de pouso estava ativo. Comparando imagens de antes e depois da câmera do contexto ao longo do tempo, eles identificaram 123 novas crateras para cruzar com os dados sísmicos do InSight. Dessas, 49 eram possíveis correspondências para terremotos detectados pelo sismômetro do módulo. E depois de realizar mais algumas análises, a equipe decidiu que a cratera de impacto Cerberus Fossae, de 21 metros, foi a principal descoberta. Esse achado provavelmente ajudará os cientistas a diferenciar entre os sinais de terremotos internos e os causados por impactos de meteoroides. Inicialmente, eles acreditavam que a Cerberus Fossae produzia muitos sinais sísmicos de alta frequência, ligados a terremotos originados no interior de Marte. Mas os novos dados sugerem que parte dessa atividade pode ter sido provocada por choques e não por processos internos. Outro mistério que os cientistas não conseguem desvendar há 50 anos é porque Marte é dividido em duas metades muito diferentes. Mas graças às gravações de terremotos marcianos, eles podem ter finalmente encontrado a resposta. Desde a década de 1970, sabe-se que o planeta tem duas regiões distintas. As terras baixas do norte cobrem cerca de 2/3 do hemisfério norte, e as terras altas do sul constituem o restante. Elas ficam cerca de 5 quilômetros mais altas do que as terras baixas do norte, e a crosta, a camada externa, como uma concha, é mais espessa no sul. Essa estranha divisão é conhecida como a dicotomia marciana. Há duas possíveis explicações para esse desequilíbrio. Uma teoria sugere que um processo interno desconhecido criou a diferença. A outra afirma que uma colisão maciça, provavelmente com uma rocha espacial do tamanho da Lua ou vários impactos menores, remodelou a superfície do planeta. Mas ela é extremamente antiga. É por isso que tem sido difícil identificar exatamente o que aconteceu. Mas agora, um novo estudo publicado em 27 de dezembro de 2024 usou dados de terremotos de Marte do InSight da NASA para descobrir se a causa dessa diferença está nas profundezas do planeta.
O módulo foi posicionado próximo ao limite entre as terras baixas do norte e as altas do sul. Sua missão incluía o registro de ondas sísmicas de terremotos marcianos que viajam pelo manto do planeta, a camada da rocha abaixo da crosta. Assim, os cientistas compararam como essas ondas se moviam sob as terras baixas e as altas. Eles procuraram diferenças no interior profundo marciano. Descobriu-se que as ondas sísmicas perdiam energia muito mais rapidamente ao atravessar as terras altas do sul. Isso significa que o manto sob essa região é significativamente mais quente do que no norte. Essa é uma evidência convincente de que forças planetárias internas, e não o impacto externo, causaram a divisão incomum de Marte. A equipe de pesquisa acredita que a diferença de temperatura sob as duas metades pode ser atribuída a uma antiga atividade tectônica. Ela chegou a moldar o planeta, mas depois parou. Em algum momento no passado, Marte teve placas tectônicas em movimento, como a Terra. À medida que elas se deslocavam, juntamente com a rocha derretida abaixo, poderiam ter criado a dicotomia marciana. Mas por fim, o movimento parou, deixando para trás o que os cientistas chamam de tampa estagnada. Trata-se de uma camada espessa e imóvel sobre o interior derretido do planeta. Se isso for verdade, pode significar que o manto sob as terras altas do sul ainda está subindo, enquanto o que fica sob as terras baixas do norte está afundando mais em direção ao núcleo. Esse processo contínuo poderia explicar por que a crosta é mais espessa no sul. Ao mesmo tempo, não podemos descartar completamente a ideia de que um impacto externo tenha criado a dicotomia. Alguns estudos recentes sugerem que uma colisão gigante ainda pode ser uma explicação possível. Para resolver definitivamente esse mistério, os cientistas precisarão de mais dados de tremores marcianos e modelos detalhados de como Marte se formou originalmente. A propósito, se algum dia você decidir visitar o planeta, talvez encontre o herói do nosso vídeo de hoje, o próprio módulo de pouso InSight. Ele deveria ter sido lançado em março de 2016, mas um problema com um de seus instrumentos causou um atraso. Foi um vazamento de vácuo em um sismômetro. A NASA remarcou o lançamento para maio de 2018 e o problema foi resolvido nesse meio tempo. Mas esse contratempo aumentou o custo total de 675 milhões de dólares para 830 milhões de dólares. Ainda assim, o InSight aterrissou com sucesso em Marte em 26 de novembro de 2018. Mas, com o tempo, a poeira se acumulou em seus painéis solares, dificultando a recarga. O módulo de pouso funciona com painéis solares e baterias, porém precisa de rajadas de vento ocasionais, chamadas de eventos de limpeza, para remover a poeira dos painéis. Infelizmente, o local onde ele aterrissou não recebeu ventos suficientes para manter a sonda totalmente energizada. Em fevereiro de 2021, durante o inverno marciano, uma poeira espessa cobriu os painéis e eles estavam produzindo apenas 27% de sua capacidade total. Para economizar energia, a NASA começou a colocar o InSight em modo de hibernação, desligando os instrumentos gradualmente para manter seus componentes eletrônicos aquecidos. Eles esperavam que um clima melhor permitisse que o módulo recarregasse e acordasse em julho de 2021. Em maio daquele ano, a equipe encontrou uma maneira inteligente de restaurar parte da energia usando o braço do InSight para mover areia para os painéis, ajudando o vento a limpar parte da poeira. Mas no final, ele estava gerando apenas 1/10 da energia da luz do Sol do que no momento de sua chegada. Em julho de 2022, a NASA o colocou em modo de baixa potência para continuar detectando terremotos marcianos. O módulo de pouso continuou operando até dezembro de 2022. Em 20 de dezembro, a NASA anunciou que o InSight havia perdido contato com a Terra 5 dias antes, e a missão terminou oficialmente em 21 de dezembro de 2022. Há muitas coisas estranhas em Marte: colheres, macarrão, portas, até mesmo rostos. Será que todas são realmente apenas rochas? Além disso, não é o único planeta em nosso sistema solar cheio de objetos misteriosos. Vamos dar uma olhada neles. Recentemente, encontramos algo estranho em Marte que parece um objeto liso, semelhante a uma colher, e chamou a atenção de todos depois que o rover Curiosity da NASA a avistou. A rocha, com um cabo e ponta arredondada, parece estar flutuando na foto do rover. As pessoas na internet estão intrigadas sobre o que poderia ser. Algumas estão brincando que é uma rocha.
Outras dizem que se trata de um pino de boliche marciano, ou até mesmo um chifre de sapato deixado por criaturas extraterrestres. Mas Andrew Good, da NASA, diz que não é algo tão empolgante assim. Na verdade, trata-se apenas de uma rocha moldada pelo vento durante muito tempo. Esse tipo com formato estranho é comum em Marte, chamado de ventifato. Essa é uma rocha que pode ser arranhada, amassada ou alisada por partículas minúsculas carregadas pelo vento. Geralmente é encontrada em locais secos, onde não há muita grama ou árvores para bloquear o vento e onde há muita areia soprando. Às vezes, o vento pode esculpir os ventifatos em formas muito legais, como as rochas com aparência de cogumelo que podem ser vistas no Parque Nacional do Deserto Branco, no Egito. Elas parecem cogumelos gigantes porque o vento desgasta a parte inferior mais rapidamente do que a superior, fazendo com que fiquem altas e esbeltas. Os ventifatos não são as únicas rochas marcianas interessantes. Dê uma olhada nessa série de pontas surreais que se projetam da superfície vermelha. Enquanto explorava a cratera Gali em Marte, o rover Curiosity da NASA se deparou com elas, que rapidamente chamaram a atenção de todos. As estruturas retorcidas que se assemelham a espinhos pareciam portas extraterrestres. Até mesmo o Instituto SETI, uma organização voltada para a busca de vida extraterrestre, tuitou sobre a imagem, referindo-se a ela como uma rocha legal, mas na realidade são apenas chaminés de fadas. Esses picos altos e finos ocorrem quando a rocha dura fica sobre camadas de outra mais macia. Os de Marte são provavelmente preenchimentos cimentados de fraturas antigas em rocha sedimentar, com material mais macio erodido ao longo do tempo. Novamente, há muitas chaminés de fada na Terra também. Elas levam ainda o nome de rochas de tendas. Você pode encontrá-los em lugares como Bryce Canyon, em Utah, e o Colorado Plateau. A NASA está entusiasmada com essas estruturas estranhas, porque elas podem nos ajudar a aprender mais sobre a história da cratera Gali. Havia também uma rocha que parecia uma rosquinha de geleia. Ela foi chamada de Pinnacle Island e foi vista pelas câmeras da NASA. Entretanto, apenas 4 dias antes não estava em lugar nenhum. E então, como desapareceu magicamente? De uma forma muito anticlimática, foi chutada por uma das rodas do Opportunity ao atravessar o terreno marciano. Mas ainda há algum mistério em torno dessa rosquinha de geleia. A análise revelou que a Pinnacle Island contém níveis excepcionalmente altos de enxofre e manganês. Esses 2 elementos são solúveis em água. Em outras palavras, pode ter havido alguma ação da água que os criou na rocha. Então, essa pequena coisa de repente causou muito drama e um processo inteiro contra a NASA. Ele alegou que a agência não investigou um possível fungo que crescia em Marte. Mas nem todas as nossas descobertas são naturais. Uma intrigante foi essa coisa que o rover Perseverance avistou. É algo que se parece com espaguete ou barbante emaranhado. Assim como a rosquinha, esse objeto misterioso apareceu em uma imagem da câmera do rover e depois desapareceu do solo arenoso em apenas alguns dias. Acontece que podem ser detritos do sistema de pouso do Perseverance na cratera G0, em fevereiro de 2021. Ele teve uma aterrissagem difícil e acidentalmente espalhou detritos pelo local. Alguns têm aparecido nas imagens do veículo espacial há algum tempo. O objeto semelhante a um fio é provavelmente um pedaço de rede Dacron desfiada, que é um tipo de fibra usada em cobertores térmicos. Eles ajudam a regular a temperatura do equipamento durante o processo super quente de aterrissagem no solo marciano. Provavelmente, o objeto sofreu um desdobramento e um desfiamento significativo devido às forças intensas durante o pouso. As mantas térmicas perderam um monte de coisas naquela época. Por exemplo, este pedaço de folha brilhante visto em junho. O veículo espacial o encontrou em uma rocha. O que é notável é a distância que alguns dos detritos percorreram. O rover aterrissou a cerca de 1,9 km de distância do local que está explorando atualmente. Isso provavelmente se deve ao fato de a colisão ter lançado os detritos no ar e os ventos marcianos os carregaram por essa distância. Marte é conhecido por seus ventos fortes que podem mover objetos leves. No entanto, embora seja divertido encontrá-los em imagens, há preocupações sobre os detritos e o lixo. Ainda não resolvemos esse problema na Terra e já o estamos criando no planeta vermelho. Os detritos que deixamos lá já estão se acumulando em uma área chamada Hogwallow Flats. Além disso, os detritos podem contaminar acidentalmente os tubos de amostra usados para coletar rochas marcianas. Até o momento, a NASA não está muito preocupada com isso, mas está de olho para evitar qualquer problema com os rovers. Agora, que tal não coisas, mas animais?
O Curiosity causou um grande alvoroço quando capturou algo que parecia um rato em Marte. Alguns começaram a especular que poderia ser uma evidência de vida marciana nativa, ou até mesmo que o roedor foi levado pelo Curiosity. Mas o rato de Marte, mais uma vez, acabou sendo apenas uma rocha estranha. Ela parecia interessante por causa dos processos naturais, como erosão eólica e abrasão mecânica. Também encontramos algumas coisas que pareciam vermes. O Curiosity tirou uma foto de algo que parece ter vermes se contorcendo na paisagem marciana. Apesar de seu tamanho minúsculo, essa formação se destaca por sua aparência única e textura áspera. Provavelmente é feita de material durável e resistente à erosão severa do planeta. E finalmente, nossa principal descoberta misteriosa é a face em Marte. Sidônia é uma região que atraiu o interesse científico e popular. Está localizada no hemisfério norte, entre regiões com muitas crateras ao sul e planícies relativamente suaves ao norte. Há uma teoria de que as do norte podem ter sido, no passado, leitos oceânicos. Talvez Sidônia já tenha sido uma zona costeira. Esse lugar é repleto de características interessantes e belas que nos contam muito sobre a história do planeta vermelho. Mas sua característica mais interessante foi o rosto marciano, objeto que ganhou grande atenção quando foi fotografado pela sonda Viking 1 em 1976. Alguns acreditavam que se tratava de evidência de uma civilização marciana muito perdida. No início, a NASA descartou o fato como um truque de luz e sombra, mas, após algumas análises, descobriu-se que era, sim, outra rocha. Também vimos a face de um urso. Ela foi capturada pela câmera do experimento de imagem de alta resolução. Em uma imagem, podemos ver um padrão de fratura circular que se parece com a cabeça de um urso, com duas crateras formando os olhos e uma estrutura de colapso em forma de V como o nariz. A cabeça provavelmente se formou porque algo pesado se acomodou em cima de um buraco antigo no chão. Ele foi preenchido com lava ou lama. Especula-se que a característica semelhante a um nariz seja uma abertura vulcânica ou de lama. Mas por que continuamos a ver coisas estranhas em Marte? Às vezes, nosso cérebro pode nos induzir a ver rostos ou objetos em rochas, porém, são apenas ilusões chamadas pareidolias. Trata-se de um fenômeno psicológico que nos faz ver padrões ou formas familiares, especialmente rostos, onde na verdade não existem. Isso ocorre porque quando o cérebro encontra algo que não reconhece ou não entende imediatamente, tenta encontrar coisas que se pareçam familiares. Assim, vê padrões, texturas ou sons aleatórios como algo significativo e reconhecível. É por isso que uma cadeira com roupas parece uma figura humana super assustadora à noite. Isso também faz com que você veja rostos ou formas em nuvens, ou ouça sons reconhecíveis e até mesmo palavras em ruídos aleatórios. É uma prova fascinante do poder da nossa percepção, mas também devemos ter cuidado com ela e não deixar nossa imaginação correr solta. Ele está olhando para você e você está olhando para ele. Um olho gigante que parece estar puxando para um abismo. Você está pairando sobre ele no seu helicóptero espacial. Mas por mais assustado que esteja, você ainda precisa fazer o seu trabalho. Então, envia seu helicóptero para a superfície do planeta vermelho. Sim, é onde você está, é em Marte. Mas vamos do princípio. Você para um pouco para se lembrar de tudo que sabe sobre o quarto planeta do Sistema Solar. É o último dos planetas internos, que são os planetas que estão dentro do cinturão de asteroides. Eles também são chamados de telúricos ou sólidos e são feitos de rochas e metais. A atmosfera de Marte é muito mais fina do que a da Terra. Contém 95% de dióxido de carbono e apenas 1% de oxigênio. Em outras palavras, nem pense em tirar o capacete. De qualquer forma, não há tempo a perder. Você pousa na superfície do planeta e se vê em um mundo vermelho acastanhado. Que bom que você está usando um traje espacial. Está muito frio. O termômetro costurado na manga do seu traje registra menos 62 graus Celsius. Hora de dar o seu primeiro passo na superfície marciana. O planeta parece bastante colorido, e a tonalidade de uma área específica depende dos minerais que compõem o solo. O chão sob seus pés está coberto de uma fina poeira, parece ferrugem. A mesma poeira laranja está no ar. Ainda bem que você tem seu próprio suprimento de oxigênio e não depende do ar marciano. A camada desta poeira que cobre a superfície do planeta pode ter de 2 a 12 metros de espessura. Você espera não ser engolido por alguma areia movediça marciana. Então começa a andar sentindo-se muito leve.
Marte tem apenas 15% do volume do nosso planeta e apenas 11% da massa da Terra. Isso significa que a gravidade aqui é muito mais fraca. Tem 38% da força de atração existente na superfície terrestre. Você pula para cima e para baixo, depois tenta correr várias centenas de metros. Você nem começa a suar. O que torna mais difícil para explorar o lugar a pé é que a superfície do planeta é rochosa, coberta de crateras e vulcões, leitos de lagos secos antigos e canyons. Você vê algo enorme e imponente no horizonte, mas tenta conter a curiosidade. Haverá tempo suficiente para descobrir o que é mais tarde. De repente, uma nuvem enorme surge à distância. Parece que um enorme rebanho de cavalos está se aproximando de você. Na realidade, é melhor voltar para o seu helicóptero e voar o mais rápido que puder. Essa é uma das famosas tempestades de poeira de Marte. Elas ocorrem principalmente durante o verão no hemisfério sul do planeta vermelho. Às vezes, podem cobrir o planeta inteiro, e as maiores podem ser vistas da Terra. Você pula no seu helicóptero e define um curso para o olho que tanto te assustou. Canais de vento que se parecem com veias passando pela olho. Mas quanto mais você se aproxima, menos parece um olho de verdade. Logo percebe que é uma cratera. É gigante, quase 30 quilômetros de diâmetro. Ao redor da cratera, que parece ter uma pupila, há outras crateras ainda maiores. Elas provavelmente se formaram há bilhões de anos, quando Marte foi atingido por várias rochas espaciais. Mas por que a cratera olho é mais escura do que a paisagem ao seu redor? Os cientistas acreditam que em algum momento havia água marciana na enorme abertura. Lembra daqueles canais? Provavelmente carregavam essa água. E como a cratera estava cheia de água, impedia que algumas substâncias e minerais se corroessem. Agora, lembra daquela coisa imponente no horizonte? É hora de ir até lá e explorar. Quando você se aproxima, percebe que é o maior vulcão em todo o sistema solar, o Monte Olimpo. Ele tem mais de 590 quilômetros de diâmetro, que é quase do mesmo tamanho do estado do Arizona. Você inclina a cabeça. Uau! O vulcão tem 25 quilômetros de altura e também é cercado por penhascos de 6 quilômetros de altura. Para imaginar o tamanho do vulcão, vamos fazer algumas comparações. O maior vulcão da Terra é o Mauna Loa, com cerca de 10 quilômetros acima do nível do mar e se estendendo por 120 quilômetros. Parece impressionante. Mas o volume do Monte Olimpo é cerca de 100 vezes maior do que o do Mauna Loa. O gigante marciano poderia engolir toda a cadeia de ilhas havaianas de Kauai ao Havaí. Mas por que esse vulcão é tão grande? Pode ser o resultado da menor gravidade superficial e maiores taxas de erupção. Ou a razão pode ser a crosta do planeta vermelho, que é muito diferente da terrestre, é estática. Em nosso planeta, a crosta é composta por 15 a 20 placas tectônicas em movimento. À medida que elas se movem sobre os pontos quentes produzindo lava, novos vulcões se formam e os já existentes são extintos. É por isso que a lava pode chegar à superfície através de muitas aberturas. Mas em Marte, a crosta não é quebrada em placas tectônicas como as da Terra. E a lava acaba se acumulando em um vulcão muito, muito grande. Então, que tal se aproximar dessa montanha enorme? Mas assim que você sai do seu helicóptero no solo marciano, o chão sob seus pés começa a tremer. É um terremoto. Mas como isso pode acontecer se Marte não tem placas tectônicas em constante movimento? Especialistas da NASA têm certeza de que os terremotos ocorrem quando a energia no interior do planeta é liberada de maneira repentina, levando a fraturas de rochas e rachaduras na crosta do planeta. Outra tremida poderosa e uma dessas rachaduras se abre bem ao seu lado. Você cai no chão com medo de se mover, mas logo tudo se acalma. Você espera por alguns minutos só para ter certeza e se levanta. Oh, olhe! Aqui está uma oportunidade perfeita para explorar o interior do planeta vermelho. A rachadura é grande o suficiente para enviar um robô de varredura especial. A crosta do planeta é fina e consiste em rocha basalto vulcânica. O manto que envolve o núcleo marciano é composto de silicatos grossos, oxigênio e alguns outros minerais. Você provavelmente pode compará-lo com pasta de dente abrasiva, macia e rochosa. O manto de Marte também é muito mais fino do que o da Terra. Tem apenas de 1.300 a 1.770 quilômetros de espessura.
Quanto ao núcleo do planeta, é feito principalmente de ferro, níquel e enxofre, e tem entre 1.450 a 1.930 quilômetros de largura. Esse núcleo não se move. É por isso que Marte não tem um campo magnético em todo o planeta. Infelizmente, o seu robô de varredura agora está perdido nas profundezas do planeta vermelho. Você o deixa para trás e continua sua exploração. Seu próximo destino é Valles Marineris, o que parece mais o nome de um molho vermelho italiano, mas é, na verdade, um enorme cânion. Ou melhor, um sistema de cânions que corre ao longo do equador de Marte. É tão inspirador quanto o Monte Olimpo, mais de 4.200 quilômetros de comprimento e mais de 6 quilômetros de profundidade. A coisa é tão grande que pode abranger todos os Estados Unidos continentais, do Pacífico ao Oceano Atlântico. Vamos fazer outra comparação. Um dos canyons mais famosos da Terra é o Grand Canyon, no Arizona, mas é 10 vezes mais curto e cerca de 4 vezes menos profundo do que o Canyon em Marte. Alguns cientistas acham que Valles Marineris é a borda de uma enorme placa tectônica. Ela se move tão lentamente que quase nada acontece naquela região há milhões de anos. E o movimento desta placa provavelmente começou há 3,5 bilhões de anos. Enfim, a única coisa que resta na sua lista de tarefas de hoje é visitar as luas de Marte. Elas estão entre as menores do Sistema Solar. Phobos é a maior das duas. Orbita apenas 6.000 quilômetros acima da superfície marciana. Não há outra lua conhecida que viaje mais perto de seu planeta-mãe. Ela gira ao redor do planeta vermelho 3 vezes por dia, enquanto a segunda lua, Deimos, precisa de 30 horas para fazer uma órbita completa. Phobos está se aproximando cada vez mais de Marte, cerca de 2 metros a cada 100 anos. Nos próximos 50 milhões de anos, ela cairá no planeta ou se quebrará em vários pedaços, formando um anel. Feliz, mas cansado, você retorna à sua nave espacial. Amanhã continuará explorando o magnífico planeta vermelho. E quem sabe que outras descobertas estão esperando por você. Você pega um foguete para a Lua. Ele pousa, você veste seu uniforme e vai trabalhar seu turno em uma fábrica local que extrai água debaixo da superfície da Lua. Existem também usinas de combustível por lá. Dezenas de pessoas viajam em rovers pela extensão do satélite natural da Terra. Quando seu turno termina, você embarca no foguete novamente. Ele te leva de volta para casa, assim como um ônibus comum. É exatamente isso que a NASA está planejando fazer, e a primeira etapa deste projeto é a missão Prime 1. Prime significa Polar Resources Ice Mining Experiment. Em português, seria experimento de mineração de gelo em recursos polares. A missão começa em 2022. Vamos acompanhar o passo a passo. Um foguete auxiliar e um foguete de segundo estágio são montados na plataforma de lançamento. Fogo! Os motores do foguete começam a queimar combustível e ele sobe. Logo, o foguete atinge uma velocidade de cerca de 38.600 km por hora. Nessa velocidade, você pode viajar a distância de Nova York a Londres em apenas 8 minutos. Assim que o auxiliar consome todo o seu combustível, ele se separa e faz um pouso suave na Terra. O segundo estágio, com a cápsula de carga espacial, ativa seus motores alguns segundos após o primeiro estágio se separar. Então, o foguete continua subindo. Quando atinge a órbita, a cápsula espacial se abre. Libera a sonda lunar Nova C. É uma nave espacial cilíndrica tão longa quanto um sedã e um pouco mais larga que a altura da pessoa comum. Ela liga o seu motor e começa sua jornada. Primeiro, o módulo de aterrissagem faz uma volta ao redor da Terra. Essa é uma manobra gravitacional que ajuda a ganhar velocidade sem desperdiçar muito combustível. Como a sonda lunar ainda está em órbita, a gravidade da Terra a afeta. A nave espacial parece estar caindo, mas não para a superfície do nosso planeta, e sim ao longo de sua trajetória orbital. Depois de uma volta ao redor da Terra, o módulo de aterrissagem ajusta sua trajetória e se dirige para a Lua. A distância que ele precisa percorrer é de 384.000 quilômetros. Isso é como 9 viagens e meia ao redor da Terra, ou 93 viagens pelos Estados Unidos de costa a costa. Naves espaciais modernas podem cobrir essa distância em apenas 9 horas. Isso é um pouco mais longo do que uma viagem de avião de Nova York a Los Angeles. Em comparação, os primeiros astronautas levaram cerca de 72 horas para chegar à Lua. Pouco depois, a Nova C está perto de seu destino. Ela faz outra volta ao redor da Lua enquanto desce.
Os cientistas já escolheram o lugar perfeito para pousar. Existem vários requisitos. Em primeiro lugar, deve haver sinais de que pode existir gelo sob a superfície neste local. Em segundo lugar, o módulo lunar deve ser capaz de manter a comunicação por rádio com a Terra. E isso é impossível se o módulo de aterrissagem estiver no lado distante da Lua. Quando os primeiros astronautas voaram pelo satélite natural da Terra, o contato com eles foi perdido por alguns minutos. A conexão só foi retomada quando sua nave espacial saiu da sombra lunar. E o último requisito para a área de pouso é a luz solar. O módulo de aterrissagem possui painéis solares para alimentar seus equipamentos específicos, computadores de bordo e módulos de comunicação. Portanto, precisa de luz solar direta. O módulo de aterrissagem está se aproximando da superfície da Lua. A nave espacial está desacelerando à medida que se aproxima do local de pouso. Agora está quase pairando no ar. Mais alguns segundos e... Gol! A nave espacial faz um pouso suave. É hora de perfurar a superfície. Para isso, o módulo de aterrissagem tem um dispositivo chamado broca de gelo e regolito para explorar novos terrenos. Simplificando, é uma broca grande com 1 metro de comprimento. Isso é quase tão longo quanto a perna de uma pessoa adulta. Uma vez escolhido o local correto, o dispositivo é abaixado para o solo lunar. A perfuração terá várias etapas. O módulo de aterrissagem terá que levantar a broca várias vezes para tirar solo do furo da perfuração. Caso contrário, pode danificar a broca. Em seguida, o módulo de aterrissagem terá que analisar a composição do solo. Para fazer isso, ele carrega um espectrômetro de massa observando as operações lunares. Para os íntimos, M-Solo. Seu trabalho é baseado em um princípio simples. Ele ioniza ou carrega as partículas de solo, fazendo com que elas se movam. Em seguida, cria um forte campo magnético que afeta as partículas carregadas, fazendo com que elas mudem sua trajetória. Diferentes substâncias, suas moléculas e átomos se movem de forma diferente no campo magnético. Assim, analisando as mudanças em suas trajetórias, podemos identificar a massa e a carga de cada partícula. Tudo o que precisamos fazer a seguir é olhar para a tabela periódica de Mendeleev e ver quais átomos podemos encontrar nas amostras. Os cientistas esperam encontrar H2O, água. O polo sul da Lua é um lugar ideal para manter o gelo ao alcance da nossa broca. O Equador seria um ótimo lugar para manter contato com o rádio e alimentar os painéis solares do módulo de aterrissagem. Mas é provável que essa área seja muito quente para ter gelo. O módulo de aterrissagem também carregará um pequeno rover lunar. Ele será usado para explorar a superfície e carregará uma carga de aproximadamente 1 kg. Os cientistas também testarão a tecnologia de comunicação 4G. O módulo de aterrissagem deve ter alguns módulos especiais para isso. Se o teste for bem sucedido, as pessoas poderão usar a cobertura celular para a comunicação na Lua, como fazemos na Terra. Mas o principal objetivo da missão é provar que os recursos encontrados na Lua podem ser usados no futuro. Já em 2023, a NASA planeja enviar para a Lua um rover autônomo chamado Viper, que significa Rover de Exploração Polar e Investigação de Voláteis em português. Ele pousará no Polo Sul lunar pelas mesmas razões, na conexão com a Terra e a luz solar. O rover em si terá aproximadamente o tamanho de um carrinho de golfe. Ele carregará uma broca e um analisador de solo. Os cientistas já estabeleceram uma rota para o rover com cerca de 16 a 24 km de comprimento. Levará 100 dias para o Viper percorrer essa rota. Ele perfurará o solo em busca de gelo lunar e marcará suas descobertas no mapa. Isso será necessário para preparar a chegada dos astronautas à Lua. Também ajudará a fornecer a eles recursos valiosos, como água. Mais tarde, ainda na década de 2020, a NASA lançará a missão Artemis. Para este propósito, os cientistas vêm construindo a nave espacial Orion há décadas, com capacidade de transportar 6 astronautas. O veículo de lançamento que levará a Orion em órbita é chamado de Sistema de Lançamento Espacial. Quando estiver pronto, será o foguete mais poderoso da história da humanidade. O primeiro voo será não tripulado. Está agendado para 2022. Como a sonda lunar, a nave espacial entrará em órbita, fará uma revolução em torno do nosso planeta e irá para a Lua. Assim que chegar ao satélite, permanecerá em órbita por 6 dias e depois retornará à Terra. Passará um total de 25 dias no espaço sideral. A segunda missão está planejada para setembro de 2023. Dessa vez, enviaremos 4 astronautas para a Lua. Eles voarão ao redor do satélite natural da Terra e retornarão sem pousar na superfície lunar.
Essa será a primeira missão tripulada à Lua desde 1972. A terceira missão, Artemis III, está programada para o 55º aniversário do primeiro pouso lunar em 2024. 4 astronautas viajarão para a órbita da Lua. Uma vez lá, 2 deles se mudarão para a HLS Starship. Esse é um novo módulo lunar projetado pela SpaceX. Depois, eles farão um pouso suave na superfície da Lua. Os astronautas passarão vários dias lá. Em seguida, o módulo de aterrissagem voará de volta à órbita, atracará com Orion e retornará à Terra. Também existem planos de construir uma estação espacial em órbita, a Plataforma Orbital Lunar. Será quase como uma estação espacial internacional. Ela será montada a partir de muitos módulos, assim como a EEI. Haverá um elemento de poder e propulsão. Esse será o primeiro módulo equipado com motores para manobras e propulsão. Também haverá painéis solares que alimentarão a estação. Outro módulo servirá a vários propósitos, incluindo comunicação e reabastecimento. Depois, haverá vários módulos vivos. Eles poderão hospedar vários astronautas por um período de até 90 dias. É aí que eles comerão, dormirão, treinarão e realizarão experimentos científicos. A estação será equipada com um braço robótico. Ajudará a atracar naves espaciais com a estação, assim como instalar equipamentos científicos adicionais fora dela. Haverá um módulo de câmara de ar. As naves espaciais recebidas poderão atracar com a estação lá. Será como um estacionamento para deixar e pegar passageiros. Os astronautas também poderão usá-la como porta para o espaço sideral. Haverá um veículo de retorno de amostra, uma pequena nave espacial que entregará amostras de solo lunar à estação. Será totalmente robótica. A plataforma lunar será muito menor que a EEI. Para comparação, a estação próxima à Terra agora consiste em 11 módulos, e seu custo total é de cerca de 150 bilhões de dólares. No futuro, usaremos essa estação como plataforma de lançamento para enviar naves espaciais para outros planetas, como Marte, ou para o espaço profundo. Foguetes lançados da EEI precisarão de muito menos combustível, porque não terão que lutar contra a gravidade terrestre. Mas os astronautas na plataforma lunar estarão em maior perigo do que na EEI devido à radiação. O campo magnético da Terra atua como um escudo que dispersa os raios nocivos do Sol. E os astronautas que ficam lá não recebem muito mais radiação do que os passageiros de um avião comercial na Terra. A Lua está muito longe do campo magnético do nosso planeta. Portanto, todos os módulos dessa estação terão que ser adicionalmente protegidos da radiação solar.